Este top 10 reúne os nomes mais emblemáticos, aqueles que transcenderam suas épocas e estabeleceram padrões que inspiram gerações. De mestres do contato com a bola a poderosos slugers, cada um destes jogadores possui uma história única, marcada por feitos que desafiaram os limites do possível no bastão. Seja pela impressionante média de rebatidas, pela quantidade monumental de home runs, pela capacidade de chegar em base ou pela combinação completa de habilidades ofensivas, esses rebatedores são o símbolo máximo da excelência no beisebol. Prepare-se para conhecer os maiores mestres do bastão que já pisaram no diamante. Com uma carreira marcada pela combinação de potência, precisão e consistência, Miguel Cabrera consolidou seu nome entre os maiores rebatedores da história do beisebol. Dono de uma média de rebatidas de .306 ao longo de mais de 2 décadas, Cabrera não apenas somou estatísticas impressionantes, mas também protagonizou momentos históricos que imortalizaram seu talento. Um dos feitos mais notáveis de sua carreira aconteceu em 2012, quando conquistou a cobiçada Tríplice Coroa, liderando a Liga Americana em 3 categorias ofensivas fundamentais e média de rebatidas, home runs e corridas impulsionadas, RBIs. Essa façanha, que não era alcançada desde 1967, colocou Cabrera em um grupo extremamente seleto e o confirmou como um talento de geração. Além disso, seus 511 home runs solidificam sua presença entre os maiores slugers de todos os tempos. Mais diferente de muitos rebatedores de potência, Cabrera se destacou também pela habilidade de rebater para todos os lados do campo, adaptando-se a arremessadores e situações com inteligência e frieza, um verdadeiro mestre do bastão. Mais do que números, Miguel Cabrera é lembrado pela maneira como dominou a arte da rebatida com elegância e consistência, sendo respeitado não apenas pelos torcedores, mas também por adversários e companheiros. Com sua aposentadoria em 2023, o beisebol perdeu uma de suas maiores lendas modernas, mas o legado de Cabrera permanecerá eterno nos livros de recordes e na memória de quem teve o privilégio de vê-lo jogar. Albert Pujols é sinônimo de excelência ofensiva no beisebol do século XXI. Com uma carreira que se estendeu por mais de 2 décadas, ele construiu um legado sólido baseado em poder, consistência e respeito absoluto por parte de adversários e torcedores. Seus números falam por si só, uma média de rebatidas de .296, 703 home runs impressionantes, 2.218 corridas impulsionadas, RBIs, e a segunda maior marca da história moderna. Desde sua estreia em 2001 com o St. Louis Cardinals, Pujols se mostrou um fenômeno imediato. Seu swing poderoso, mas controlado, fazia dele uma ameaça constante em qualquer turno ao bastão. Ano após ano, ele manteve um nível altíssimo de produção ofensiva, algo extremamente raro mesmo entre os grandes nomes do esporte. Sua longevidade foi outro traço marcante e mesmo após os 40 anos, continuou sendo produtivo e relevante, alcançando marcos históricos como o clube dos 700 home runs, uma façanha que apenas 4 jogadores atingiram antes dele. Mas Pujols não era apenas um rebatedor de força, e ele possuía uma abordagem refinada no plate, combinando paciência, leitura de arremessos e precisão técnica. Durante o auge de sua carreira, era comum que os arremessadores evitassem enfrentá-lo em situações decisivas. Poucos jogadores impunham tanto medo quanto ele no bastão. Sua presença transformava lineups inteiros, forçando estratégias e erros por parte das defesas adversárias. Albert Pujols encerrou sua carreira como um verdadeiro ícone do beisebol moderno, respeitado não só por seus números monumentais, mas por sua postura exemplar dentro e fora de campo. Seu nome está gravado na história como um dos rebatedores mais completos, consistentes e respeitados que já pisaram em um diamante. Poucos nomes na história do beisebol evocam tanto respeito e admiração quanto o de Lou Gehrig. Conhecido como o Cavaleiro de Ferro, Gehrig foi uma força implacável no bastão, combinando técnica refinada com poder de fogo raro para sua época. Com uma média de rebatidas de .340, 493 home runs impressionantes, 1.995 corridas impulsionadas, RBIs, ele foi uma verdadeira máquina de produção ofensiva.
Jogando toda a sua carreira pelo New York Yankees, entre 1923 e 1939, Gehrig foi o coração do line-up mais temido da era, aquele que incluía ninguém menos que Babe Ruth. Mas mesmo ao lado do sultão dos homeruns, Gehrig brilhou com luz própria, sendo consistentemente o líder em impulsões de corrida e presença no bastão. Sua força e disciplina faziam dele uma ameaça constante, e sua habilidade de rebater em momentos decisivos o tornava essencial em qualquer disputa. No entanto, o que realmente eternizou Gehrig na cultura do beisebol foi sua resistência inabalável. Ele jogou 2.130 jogos consecutivos, um recorde na época, conquistando o apelido de O Cavaleiro de Ferro. Sua sequência só foi interrompida quando uma doença cruel começou a minar suas capacidades físicas, a esclerose lateral amiotrófica, SLA, condição que mais tarde ficaria conhecida popularmente como doença de Lou Gehrig. Em 1939, aos 36 anos, Gehrig se viu obrigado a se afastar dos campos. No mesmo ano, fez seu famoso e emocionado discurso de despedida no Yankee Stadium, onde declarou ser o homem mais sortudo da face da Terra, mesmo diante de uma doença terminal. Aquela cena se tornou um dos momentos mais icônicos da história do esporte. Lou Gehrig foi mais do que um grande rebatedor, foi um símbolo de coragem, dignidade e perseverança. Seu legado transcende os números. Ele nos ensinou que a verdadeira grandeza não está apenas nas estatísticas, mas na forma como enfrentamos a adversidade. E por isso, continua sendo uma lenda imortal do beisebol. Quando se fala em consistência, elegância e respeito, poucos nomes se destacam tanto quanto Stan Musial, um dos maiores ícones da história do beisebol. Com uma média de rebatidas de .331, 475 home runs e impressionantes 3.630 rebatidas, Musial construiu uma carreira marcada por equilíbrio e excelência, em todos os sentidos. Um dos fatos mais simbólicos de sua trajetória é quase poético. Musial teve exatamente 1.815 rebatidas em casa e 1.815 fora de casa. Esse equilíbrio perfeito reflete sua consistência quase sobre-humana. Não importava o estádio, a torcida ou o arremessador, Stan o entregava resultados com a mesma precisão implacável. Jogando toda a sua carreira pelo St. Louis Cardinals, entre 1941 e 1963, Musial se tornou o rosto da franquia e um dos atletas mais respeitados da era dourada do beisebol. Sua postura sempre foi a de um trabalhador dedicado ao jogo, sem extravagâncias, sem polêmicas, apenas talento puro e amor ao esporte. Apesar de sua potência, 475 horas ao longo da carreira, Musial nunca foi conhecido como um slugger tradicional. Sua verdadeira arma era o contato, sua habilidade de ler arremessos e encontrar buracos na defesa adversária parecia quase instintiva. A precisão com o bastão e sua incrível disciplina no plate o tornaram um pesadelo constante para os arremessadores. Além das estatísticas impressionantes, Musial foi 24 vezes All-Star, venceu 7 títulos de rebatidas da Liga Nacional e foi 3 vezes MVP. Ainda assim, é lembrado não apenas pelos feitos dentro de campo, mas por sua humildade, lealdade e caráter irrepreensível. Stan Musial foi mais que um grande rebatedor, foi um exemplo de excelência silenciosa. Sua carreira é uma prova de que a grandeza verdadeira está na constância, na entrega diária e no amor genuíno pelo jogo. E por tudo isso, permanece eternamente como um dos nomes mais reverenciados do beisebol. Quando se pensa em um jogador que fazia tudo bem feito no beisebol, nenhum nome se encaixa melhor do que o de Willie Mays. Com uma média de rebatidas de .302, 660 home runs e uma carreira repleta de momentos lendários, mas não foi apenas um grande rebatedor, ele foi o jogador mais completo que o jogo já viu. Apelidado de Odyssey Hey Kid, Mays combinava uma poderosa presença ofensiva, velocidade eletrizante nas bases e uma defesa extraordinária no campo central, sendo responsável por uma das jogadas mais icônicas da história do beisebol, The Catch, ou aquela inacreditável recepção de costas no jogo 1 da World Series de 1954, que permanece como símbolo da genialidade atlética no esporte. Sua produção ofensiva era consistente e devastadora.
com 660 home runs, mas está entre os maiores sluggers da história, e o mais impressionante é que nunca sacrificou a média de rebatidas pela potência. Seu .302 de média ao longo de 22 temporadas prova que ele dominava todas as facetas da arte de rebater. Mas também roubou 338 bases, mostrando que sua contribuição ia muito além do bastão. Defensivamente, ele foi ainda mais especial. Seu alcance no campo externo, instintos quase sobrenaturais e força no braço tornaram um pesadelo para os atacantes adversários. Ele ganhou 12 luvas de ouro, e muitos o consideram o melhor defensor da história entre os outfielders. Mais do que um jogador de estatísticas monstruosas, Willie Mays representava o prazer de jogar beisebol com alegria, energia e excelência técnica. Foi 24 vezes All-Star, 2 vezes MVP da Liga Nacional e uma referência absoluta para gerações seguintes de atletas. Willie Mays não foi apenas um dos maiores rebatedores da história, foi, possivelmente, o melhor jogador de beisebol de todos os tempos. Um verdadeiro fenômeno que encarnava tudo que o jogo tem de mais bonito e desafiador. Nenhum jogador simboliza melhor o domínio técnico do bastão do que T.Y. Cobb. Com uma média de rebatidas de .366, a mais alta da história da MLB, Cobb reinou absoluto durante a chamada Dead Ball Era, um período anterior à explosão dos home runs, onde o jogo era vencido com estratégia, velocidade e precisão cirúrgica no bastão. Atuando entre 1905 e 1928, Cobb não dependia da força bruta, mas sim de uma combinação quase perfeita de tempo, visão e agressividade controlada. Embora tenha conectado apenas 117 home runs em sua carreira, o que era natural para sua época, Cobb compensava com uma quantidade impressionante de rebatidas simples, duplas e triplas, além de um talento inato para avançar bases com ousadia e inteligência. Mais do que rebater, Cobb colocava pressão constante nas defesas adversárias. Era conhecido por seu estilo agressivo de correr as bases, às vezes até imprudente, mas quase sempre eficaz. Ele roubou 897 bases, sendo também um mestre em transformar uma rebatida comum em uma ameaça real de pontuação. T.Y. Cobb foi um competidor feroz, com uma personalidade intensa e controversa, amado por uns, odiado por outros. Mas dentro do campo, sua habilidade de rebater era inegável. Ele venceu 12 títulos de média de rebatidas, batting titles, um recorde absoluto, e teve mais de 4.100 rebatidas somando jogos não oficiais que não entraram nas estatísticas oficiais da época. O estilo de Cobb refletia o próprio espírito do beisebol de seu tempo, tático, veloz, implacável e técnico. E mesmo após mais de um século desde sua estreia, sua marca permanece inigualável, a mais alta média de rebatidas da história do jogo profissional. T.Y. Cobb pode não ter vivido a era dos grandes sluggers, mas foi, sem dúvida, um gigante no bastão, cuja maestria no contato com a bola moldou os fundamentos ofensivos do beisebol como conhecemos hoje. Hank Aaron foi muito mais do que um dos maiores rebatedores da história, se ele foi a personificação da consistência e da excelência silenciosa. Ao longo de 23 temporadas na Major League Baseball, Aaron construiu um legado com números que impressionam até os mais exigentes críticos do esporte, de média de rebatidas de .305, 755 home runs e um recorde absoluto de 2.297 corridas impulsionadas, CRBIs, uma marca que ainda hoje permanece inalcançável. Conhecido como American Wank, ele brilhou com um estilo discreto, sem buscar os holofotes, mas com uma produtividade quase mecânica. Ano após ano, Aaron entregava temporadas sólidas, sem quedas bruscas de rendimento, desafiando a lógica e o tempo. Seu swing era compacto, sem extravagância, mas devastador. A bola saía do bastão com uma força impressionante, fruto de pura técnica e sincronia. Seu recorde de home runs, 755, foi durante décadas o mais alto da história, para muitos puristas, ainda é o mais legítimo, considerando as controvérsias da era dos esteroides que vieram depois. Mas ao contrário de outros sluggers, Aaron nunca rebateu mais de 50 horas em uma única temporada. Sua grandeza não vinha de explosões pontuais, mas de uma durabilidade inigualável, consistência ano após ano, por mais de 2 décadas. Além do bastão, Aaron enfrentou enormes barreiras sociais.
Quando se aproximava do recorde de Babe Ruth, recebeu milhares de cartas de ódio e ameaças racistas. Mas seguiu em frente, com coragem e dignidade, e ao rebater seu 715º home run em 1974, não quebrou apenas um recorde, rompeu uma barreira histórica e simbólica no esporte americano. Ancaron foi 25 vezes All-Star, ganhou 3 luvas de ouro e um MVP, mas sua verdadeira conquista foi se tornar um modelo de integridade, perseverança e grandeza silenciosa. Ele não apenas dominou estatisticamente o jogo. Ele honrou o beisebol com sua postura, sua força moral e sua consistência sobre-humana. Um verdadeiro rei, sem coroa, mas com o respeito eterno de todos. Poucos jogadores dominaram o bastão como Barry Bonds. Com uma combinação assombrosa de força, paciência e precisão, Bonds redefiniu o que era possível no ataque. Seus números são impressionantes, uns 762 home runs, seu recorde absoluto da história da MLB, uma média de rebatidas de .298 e um OBP, som base percentagem, surreal de .444, que revela seu controle absoluto da zona de strike. Mas seu legado vai muito além das estatísticas. Bonds foi uma figura polarizadora, idolatrado por uns e contestado por outros. Sua carreira é inseparável da era das substâncias para a melhoria de desempenho, (PEDS), e embora nunca tenha sido oficialmente suspenso por doping, seu nome foi frequentemente associado a escândalos e investigações. Isso fez com que sua candidatura ao Hall da Fama permanecesse controversa, apesar de seus feitos inquestionáveis. Dentro do campo, porém, Barry Bonds foi um fenômeno técnico e mental. Seu swing era curto e explosivo, capaz de gerar potência mesmo nos arremessos mais difíceis. Ele via a bola como poucos, e os arremessadores sabiam disso. Foi intencionalmente andado 688 vezes, outro recorde, muitas delas com as bases vazias, um sinal claro de respeito absoluto, e medo, por sua capacidade de mudar um jogo com um único swing. Bonds venceu 7 prêmios de MVP da Liga Nacional, outro recorde, e teve uma sequência de temporadas nos anos 2000 que parecem saídas de um videogame. Em 2001, rebateu 73 home runs, a maior marca de todos os tempos em uma única temporada. Apesar da sombra das suspeitas, há um consenso entre jogadores e analistas de que mesmo sem qualquer ajuda externa, Bonds já seria um Hall of Famer. Sua habilidade natural, especialmente nos primeiros anos com o Pittsburgh Pirates, já o colocava entre os grandes. Com ou sem a polêmica, ele foi um dos rebatedores mais temidos e dominantes que o esporte já viu. Barry Bonds é o retrato de uma era complexa do beisebol, brilhante, espetacular, mas também moralmente ambígua. Amado ou criticado, é impossível ignorá-lo, se impossível negar seu lugar na história. Quando se fala em transformação do jogo, nenhum jogador foi tão influente quanto Babe Ruth. Com uma carreira que marcou a transição da Dead Ball Era para a era dos home runs, Ruth revolucionou o beisebol ao se tornar o primeiro slugger verdadeiramente dominante. Suas estatísticas são impressionantes, uma média de rebatidas de .342, 714 home runs e um incrível OBP, som base percentagem, de .474, o maior da história da MLB. Conhecido como o sultão dos home runs, Ruth foi o pioneiro na popularização do jogo ofensivo baseado na potência. Ele liderou a liga em home runs 12 vezes, um feito que nenhum outro jogador igualou por décadas. Mais do que números, Babe Ruth trouxe ao beisebol uma nova era, onde o poder e a emoção das longas rebatidas passaram a dominar os estádios e o imaginário dos fãs. Ruth não era apenas um rebatedor de força, mas também um excelente jogador de equipe, com uma alta capacidade de chegar em base e impulsionar seus companheiros. Seu OBP de .474 mostra que ele sabia aproveitar todas as oportunidades, combinando paciência no bastão com agressividade quando necessário. Além dos feitos dentro de campo, Babe Ruth era uma figura carismática, capaz de atrair multidões e transformar o beisebol em um dos esportes mais populares dos Estados Unidos. Seu estilo de vida extravagante e sua personalidade cativante contribuíram para sua fama, mas foi no diamante que ele deixou sua marca definitiva. Com 714 home runs, um recorde que perdurou por quase 40 anos, Ruth definiu o padrão para as futuras gerações de jogadores.
Ele é, sem dúvida, uma das maiores lendas do esporte, um verdadeiro símbolo do beisebol e um revolucionário que mudou para sempre o jeito de jogar e assistir ao jogo. Ted Williams é um dos maiores ícones do beisebol americano, conhecido por sua habilidade incomparável no bastão e pela precisão cirúrgica em sua técnica de rebatida. Com uma média de rebatidas de .344, 521 home runs e um legado que transcende números, Williams é especialmente lembrado por um feito que permanece lendário. Em 1941, ele foi o último jogador na história da MLB a terminar uma temporada com média acima de .400, alcançando impressionantes .406. O que torna sua carreira ainda mais admirável é o fato de que Williams perdeu quase 5 anos de jogo devido ao serviço militar. Ele serviu como piloto da Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia. Apesar dessa interrupção significativa, ele retornou ao campo e continuou a produzir em nível de elite, demonstrando não apenas talento, mas uma força de vontade extraordinária. Williams não era apenas um rebatedor poderoso, ele era um estudioso do jogo, conhecido por sua atenção meticulosa aos detalhes e por sua abordagem científica ao bastão. Seu conhecimento da mecânica da rebatida e sua visão aguçada o tornavam praticamente imparável, um verdadeiro cientista do bastão. Além disso, seu on-base percentage era um dos mais altos da história, fruto de sua paciência e disciplina no plate, o que o tornava um dos mais temidos rebatedores da época. Ted Williams não foi apenas um jogador de números impressionantes, ele foi um símbolo de dedicação, coragem e perfeição técnica, um atleta que combinou excelência esportiva com serviço patriótico, e cuja marca permanece indelével na história do beisebol. O beisebol é um jogo de momentos decisivos, e nada representa melhor esses momentos do que a rebatida perfeita, aquela que muda o rumo de uma partida, que leva a torcida ao delírio e que eterniza um jogador na memória dos fãs. Os 10 rebatedores que exploramos aqui não são apenas estatísticas impressionantes, são verdadeiras lendas, cada um com sua história, seu estilo e sua contribuição única para o esporte. Seja pela precisão milimétrica, pelo poder devastador ou pela combinação inigualável de ambos, esses atletas elevaram a arte de rebater a patamares quase inalcançáveis. Eles nos lembram que o beisebol é, acima de tudo, um jogo de habilidade, perseverança e paixão, qualidades que eles incorporaram como poucos. Ao conhecer suas trajetórias, celebramos não apenas números, mas também o espírito competitivo, o amor pelo jogo e o legado eterno que deixaram para as futuras gerações. Estes 10 nomes estarão para sempre gravados na história como os maiores rebatedores que já empunharam um bastão.